Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Boa aula! Olá, tudo bem? Sou o professor Caê, professor de Química, e nessa aula nós vamos discutir a seguinte questão. Por que o sabão limpa? Você já experimentou tomar banho e não passar shampoo ou sabonete? A pele continua suja, o cabelo fica um pouco oleoso, ou até mesmo quando você vai comer um lanche e escorre um pouquinho de óleo na mão, um pouco de maionese, você tenta lavar a mão só com água, ela continua suja. Então nós vamos ter que discutir justamente isso. Por que o sabão limpa? Para entender isso, para discutir melhor isso, nós vamos ter que abordar alguns conceitos de química orgânica. E o primeiro conceito é o seguinte: ácidos carboxílicos são moléculas orgânicas que possuem sua estrutura uma carboxila. A carboxila tem a seguinte forma: ela possui um carbono ligado com uma ligação dupla a um átomo de oxigênio e aqui ligado a uma hidroxila, que é um OH. Então, as moléculas orgânicas que possuem uma carboxila são chamadas de ácidos carboxílicos. Existe uma classe de ácidos carboxílicos importante, que é uma classe de ácidos carboxílicos biologicamente ativas, presentes no nosso organismo. São chamados de ácidos graxos. Os ácidos graxos, então, são ácidos carboxílicos, consequentemente, possuem uma carboxila, que caracteriza todos os ácidos graxos, tá? E esses ácidos graxos são chamados ácidos graxos justamente porque possuem uma cadeia lateral longa, uma cadeia comprida, tá? Então, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos que possuem cadeias laterais compridas, cadeias longas, geralmente com mais de 10 carbonos. Como exemplos de ácido graxo, para ilustrar a aula, podemos citar o ácido palmítico, que é um ácido com 15 carbonos, o ácido esteárico, que tem 17 carbonos, assim como o ácido oleico e linoleico, que também possuem 17 carbonos. Porém, é importante que você perceba nessa aula que os ácidos graxos eles podem ser classificados como ácidos graxos saturados e insaturados. Um ácido graxo é chamado saturado quando a sua cadeia lateral possui apenas ligações simples entre os carbonos, tá? Um ácido graxo é insaturado quando apresenta insaturações, ou seja, ligações duplas entre os carbonos. Talvez você esteja se perguntando, poxa, Caio, mas como é que eu vou saber se o ácido graxo é saturado ou insaturado? Para descobrir isso, olha só. O ácido palmítico, ele apresenta 15 carbonos. O número de hidrogênios é 31, tá? Então, o ácido graxo vai ser saturado quando o número de hidrogênios for maior que o dobro do número de átomos de carbono. Olha como exemplo o ácido esteárico. Ele possui 17 carbonos. O dobro de 17 é 34. Como ele possui 35 carbonos na cadeia lateral, nós falamos que ele é um ácido graxo saturado. O ácido oleico apresenta 17 carbonos e 33 hidrogênios. O dobro de 17 é 34, como ele possui 33 hidrogênios, possui menos hidrogênios que o dobro do número de átomos de carbono, a gente fala que ele é um ácido graxo insaturado, ok? Você já viu que existem alguns alimentos que são enriquecidos com ômega 3, ômega 6? Justamente, ômega 3 e ômega 6 são tipos de ácidos graxos. E essa expressão, ômega 3 e ômega 6, tem a ver com a posição da insaturação na cadeia lateral desse ácido. Porém, dificilmente nós encontramos ácidos graxos livres na natureza. Os ácidos graxos geralmente são encontrados na forma de triglicerídeos, que são moléculas que apresentam essa fórmula geral, tá? Os triglicerídeos, eles são formados a partir da reação de 3 ácidos graxos, cujas cadeias laterais foram denominadas genericamente R1, R2 e R3, com a molécula de glicerol, que é esse álcool aqui, tá? O glicerol, na verdade, é um triálcool. Ele possui 3 hidroxilas, que é OH, OH e OH. E a reação entre o álcool e o ácido dá origem a um éster. Como ocorreu uma reação entre 3 ácidos graxos e o glicerol é um triálcool, o triglicerídeo é um triéster.
É um triéster que veio do glicerol, daí o nome triglicerídeo, tá? Os triglicerídeos, na verdade, são mais conhecidos como óleos ou gorduras. Então, óleo vegetal, óleo de soja, óleo de milho, ou até mesmo a gordura animal, a nossa gordura, ou a gordura presente numa carne, são triglicerídeos. Porém, se óleo e gorduras são constituídos de triglicerídeos, o que eles têm de diferentes? As gorduras têm cadeias laterais predominantemente saturadas. E os óleos, essas cadeias laterais aqui, ó, R1, R2 e R3, predominantemente insaturadas. Daí a importância de você lembrar quais são os ácidos graxos saturados e insaturados. Os ácidos graxos saturados, ao reagirem com glicerol, dão origem às gorduras, e os ácidos graxos insaturados, ao reagirem com glicerol, dão origem aos óleos. Ok? Como ácido graxo apresenta caráter ácido, o próprio nome já fala isso, né? Um ácido graxo. Os ácidos têm uma reação bem característica, que é a reação de neutralização, representada da seguinte forma. Um ácido, reagindo com uma base, origina sal e água. Então essa reação será chamada reação de neutralização ou reação de salificação, tá? Se for utilizado um ácido graxo, será formado um sal de ácido graxo. E os sais de ácido graxo serão chamados de sabão. Então não esqueça, sabão nada mais é do que um sal de ácido graxo, ok? Como os ácidos graxos apresentam cadeias laterais longas, cadeias laterais compridas, os sabões apresentam, consequentemente, uma cadeia bem comprida, feita de carbono e hidrogênio, e um pedaço final da sua estrutura com cargas positivas e negativas, ou seja, um pedaço polar, e uma cadeia feita apenas de carbono e hidrogênio, consequentemente com caráter apolar. Então essa é uma característica super importante do sabão. Sabão, em sua estrutura, apresenta um pedaço apolar e um pedaço polar, tá? O pedaço apolar do sabão, ou seja, sem cargas positivas e negativas, sem polos, é a sua cadeia lateral, feita de carbonos e hidrogênios. E o seu pedaço polar é justamente o finalzinho do sabão, onde está presente a carboxila. Tudo bem? Porém, os ácidos graxos dificilmente são encontrados soltos na natureza. Como eu falei para você, eles são encontrados geralmente na forma de triglicerídeos. Então a produção de sabão dificilmente é feita a partir de ácido graxo. Porém, ela é mais comumente feita a partir justamente dos triglicerídeos. Então a produção de sabão, ela é mais comumente feita a partir de triglicerídeos, que como eu comentei podem ser óleos ou gorduras, em contato com uma base, que no caso estamos usando como exemplo NaOH, que é o hidróxido de sódio. A base usada na fabricação de sabão geralmente é uma base de algum metal da família 1A, ou seja, os metais alcalinos, ou de alguma base de amônio, como o próprio hidróxido de amônio, já que sais de metais alcalinos e amônio são sais solúveis. Então, geralmente se usa as bases da família 1A ou a base de amônio, tá? Observando então no slide, o triglicerídeo em contato com a base origina sabão, que são sais de ácidos graxos, além de produzir o glicerol, aquela mesma molécula que em contato com os ácidos graxos originam triglicerídeos. A produção de glicerol na fabricação de sabão é até importante porque o glicerol, como ele apresenta 3 hidroxilas, apresenta 3 OHs, ele pode realizar pontes de hidrogênio com a água. E isso ajuda na ação de limpeza do sabão, já que ao realizar pontes de hidrogênio com a água, o glicerol atua como um agente umectante. Ele ajuda a deixar a superfície úmida, o que faz com que na limpeza o sabão tenha uma atuação melhor, tá? Então nós discutimos a formação de sabão, o que são os triglicerídeos, os que são ácidos graxos. Vamos retomar então a nossa questão inicial. Por que o sabão limpa? Então imagina a seguinte situação. Você foi comer alguma coisa, um lanche, uma pizza e deixou cair uma mancha de óleo na tua camisa. Não adianta jogar água na mancha de óleo, porque o óleo é uma molécula de característica apolar. A água bate no óleo e escorrega, não existe interação entre eles. Por isso que a água não tira uma mancha de óleo, por exemplo. Daí vem a importância do sabão. Olha essa figura.
Isso representa o tecido, tá? E aqui temos uma mancha de óleo. Se a gente jogar simplesmente água, a água bate no óleo e vai embora. Não existe interação entre eles. Daí, ao acrescentar sabão, lembre que o sabão tem uma parte apolar, uma cadeia apolar. A parte apolar do sabão interage com o óleo. O sabão foi representado aqui como esses alfinetes, cuja parte apolar vai interagindo com o óleo. A parte polar do sabão fica para fora e interage com a água. Então, se nós jogarmos água aqui em cima, a água vai interagir com a parte polar do sabão, arrastando essa parte polar com ela. Porém, a parte polar está ligada à parte apolar. E a parte apolar interage com a gordura ou com o óleo, retirando essa sujeira daí. Daí ocorre a formação de micelas. As micelas são justamente estruturas formadas pelo óleo e a gordura interagindo com o sabão. A parte hidrofóbica, tá? Ou hidrófoba, que é justamente a parte apolar, interage com o óleo e com a gordura, e a parte polar fica por fora, originando a micela, que tem essa estrutura característica. Parte apolar dentro, parte polar fora, interagindo com a água. Então devemos destacar também o seguinte: sabões e detergentes têm ação de limpeza, porém sabões e detergentes são substâncias diferentes, tá? Os sabões são sais de ácidos graxos. Os detergentes também são sais, mas não de ácidos graxos. Sais de outras substâncias orgânicas, como sais de ácidos sulfônicos ou sais de amônio, por exemplo, tá? Como exemplos de detergente, temos essas duas estruturas, e eles são classificados como detergentes aniônicos, porque a cadeia lateral vai ter carga negativa, no caso um ânion, e detergente catiônico, quando a cadeia lateral tiver carga positiva, no caso um cátion, tá? E esse monte de sabão, detergente utilizado na limpeza, vai tudo pelo ralo e isso vai ter que ir para algum lugar. Por isso é importante sempre utilizar sabões e detergentes biodegradáveis, ou seja, os próprios micro-organismos presentes na natureza conseguem degradar essas substâncias. Alguns estudos demonstram que sabões e detergentes que têm cadeias retas, ou seja, sem ramificações, são biodegradáveis. Agora, cadeias ramificadas como essa, que apresentam carbonos pendurados para cima e para baixo na própria cadeia lateral, não são biodegradáveis. E se não são biodegradáveis, vão se acumulando no meio ambiente. E que impactos ambientais isso pode causar? Primeiro, sabões e detergentes se acumulando no ambiente podem formar uma camada de espuma sobre a água, e essa camada de espuma impede a entrada de oxigênio na própria água. Isso prejudica toda a vida aquática presente ali embaixo, né? Que necessita desse oxigênio, tá? E outra coisa impactante também é que algumas aves marinhas, né? Aliás, aves aquáticas, tá? Como por exemplo essa, que acaba nadando ali na própria água, elas possuem sobre as penas uma camada de óleo. E essa camada de óleo impermeabiliza a pena, o que faz com que essa ave fique boiando ali na água. Se você coloca sabão e detergente na água, esse sabão vai dissolver o óleo presente na pena e isso pode fazer com que essa ave afunde, ela não vai conseguir nadar, ok? Então, relembrando, nós vimos que ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Geralmente eles aparecem na forma de triglicerídeos, que podem ser utilizados na fabricação de sabão. Então não esqueça que sabão são sais de ácidos graxos. E a ação de limpeza desse sabão depende justamente do fato do sabão apresentar em sua estrutura uma parte polar, que interage com a água, e uma parte apolar, que interage com óleos e gorduras. Tá? Bons estudos, até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 84. Bom estudo e até a próxima aula!